Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, e já repetindo um bocadinho as palavras do Sr. Presidente, sejam bem-vindos a esta casa. É com prazer que recebemos todos, aqui em pessoas e também na internet. Eu vou falar um bocadinho daquilo que serve, para que é que servem os cursos económicos e sociais no combate, digamos, à sinistralidade rodoviária, numa perspectiva, obviamente, de engenheiro. A sinistralidade rodoviária é um fenómeno muito complexo e necessita de uma abordagem holística. Nesse sentido, é preciso ter conhecimentos, pelo menos de uma maneira genérica, em muitas áreas. E esta é uma delas, a parte da economia. A sinistralidade rodoviária é um problema de saúde pública a nível mundial. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2019 morreram 1.282.150 pessoas no mundo. É um valor muito importante. Contudo, e como já foi referido aqui, o peso da insegurança rodoviária não se sente apenas no número de mortes. Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu este conceito que está ali, que soma o número de anos perdidos por morte prematura àqueles anos que são vividos com incapacidade física. E se repararmos nestas duas listas que apresento ali par a par, apesar de, em 2019, a sinistralidade rodoviária não ter sido uma das 10 primeiras causas de morte, é a 6ª causa de perda de anos vividos com saúde. E isso é, de facto, muito significativo. Peço desculpa. Se olharmos este slide, vamos reparar que esta situação, que é grave, agravou-se desde 2000 para 2019. É possível ver que passou-se de 8ª para 6ª causa de perda de anos com saúde. E em Portugal? Em Portugal, se pensarmos em termos de anos potenciais perdidos e recorrendo a este estudo efetuado pelo anterior Diretor-Geral de Saúde, podemos ver que em 2009 os acidentes com trânsito com veículos a motor foram, para os homens, a principal causa de perda de anos de vida, teoricamente, que poderiam ser vividos. Em 2017, esse número foi de 13.362. Portanto, estamos a falar aqui de um fenómeno com grande impacto. Porém, estes senhores que vêm ali afirmavam uma coisa que também já foi dita aqui. A vida tem um valor incalculável e, portanto, a pergunta é, vamos lá contrariar estes senhores e dizer assim, não faz sentido nenhum de atribuir um valor. Mas vamos pensar de outra forma e vamos ver o que é que de facto serve estes valores e atribuir estes valores. Em primeiro lugar, quero dizer aqui a questão da sensibilização. Se repararem para estes dois slides, veem que este tipo de informação tem um impacto na vida das pessoas que é significativo. E esse impacto acaba por ser porque as pessoas, ao perceberem-se da dimensão deste problema, eles têm que ter consciência de adaptar o seu comportamento a nível pessoal, a nível da sociedade, a nível político e dentro das suas empresas. E, portanto, como diz este visionário da Visão Zero, ainda vai mais fundo. Os cidadãos têm que ter consciência que é seu dever, para além de cumprir todas as regras do Código da Estrada e de boas atitudes no trânsito, é seu dever efetuarem fortes e inequívocas reivindicações a quem concebe e dimensiona o sistema. Portanto, esta, de facto, é uma situação muito importante. Se pensarmos naquilo que se passa na sinistralidade dentro das localidades, podemos ver que em Portugal é especialmente importante que os municípios tomem uma atitude mais ativa a defender um bem que também é de todos. Como também já foi aqui referido pelo Sr. Presidente, este slide mostra a situação do orçamento de 2021 e vemos aqui
qual é o custo económico e social em 2019. Como podem ver, estamos a falar de uma grandeza de números que deve fazer pensar aquilo que consta no final do slide. Segurança rodoviária, o que é que se põe? Esta realidade está bem transposta nesta conta dos transportes suíços. Portanto, esta conta de transportes suíços somam três questões. A conta do transporte rodoviário, ou a conta do transporte ferroviário, e junta também os custos que existem em termos de vítimas e em termos de ambiente. E, portanto, é uma visão global de todo o sistema de transportes que espelha uma realidade na qual, obviamente, os custos económicos e sociais dos acidentes é especialmente relevante. Se formos ver alguns pormenores desta conta, concluímos que os custos das infraestruturas, no caso do transporte ferroviário, são mais acentuados, mas quando falamos em termos de custos de acidentes, os custos relacionados com os custos dos acidentes rodoviários representam uma fração muito mais importante. Agora vou falar de um problema particular aqui em Portugal. Como podem ver por este gráfico, a sinistralidade rodoviária com tratores em Portugal é bastante elevada. Se compararmos com os países europeus, neste slide, entre 2010 e 2018, Portugal foi o país com o maior número de mortos com este tipo de veículo. Se fizermos uma comparação com França, isto para 2013, em que temos em intenção qual é que é o parque automóvel de tratores num e noutro país, podem ver que a diferença ainda é superior àquilo que os números em absoluto referem. Portanto, temos aqui um problema complicado. Portanto, em França, com 1 milhão de tratores, tiveram 7 mortes, cá em Portugal, com 200 mil, tivemos 21 mortes, ou seja, o triplo. Com 5 vezes menos tratores, tivemos 3 vezes mais número de mortos. E qual é que foi a resposta? E a causa? A causa está relacionada com os capotamentos e com o esmagamento dos condutores. E nesse sentido, em 2021, o Ministério da Agricultura, de Florestas e Desenvolvimento Agrário lançou um projeto piloto para reequipamento dos tratores, para troca dos tratores por tratores seguros, com um investimento inicial de 15 milhões e que foi reforçado por um total de 35 milhões. Portanto, este é um caso em que, de facto, os custos económicos e sociais dos acidentes foram devidamente acautelados, pelo menos em princípio. Outro aspecto que pode tomar tem a ver com tomar o custo económico e social como indicador de alto nível da segurança rodoviária. Esta pirâmide que é conhecido, quem trabalha na segurança rodoviária, figura aquilo que é a gestão. E, se virmos bem, no topo da pirâmide está precisamente o custo económico e social dos acidentes. Recorrendo a um trabalho feito anteriormente para a ANSR relativamente aos custos económicos e sociais e comparando com a evolução daquilo que foram as vítimas mortais entre 1996 e 2010, podem ver que, embora, digamos, o andamento seja semelhante, existem algumas diferenças. É preciso referir que o custo económico e social, pela sua composição, como viram pela apresentação anterior, tem a ver não só com os mortos, mas também com os feridos graves e feridos leves e com, digamos, um método de transformação que acaba por dar um indicador único. Nesse sentido, este indicador é, de facto, um indicador importante em termos daquilo que é a segurança rodoviária e a sua gestão. Quero também falar aqui um bocadinho da análise de custos-benefícios, que já foi falado aqui pelo professor. Portanto, por um lado, nós temos os benefícios, que são os custos económicos e sociais poupados pelos acidentes rodoviários, e, por outro lado, temos os custos com o investimento na medida e os custos de manutenção. E, portanto, o resultado disto tudo é um valor líquido atual que, como podem ver por este exemplo do projeto europeu Safety Cube, permite estabelecer uma prioridade entre as várias ações e, com um determinado orçamento, ir esgotando os vários itens de maneira a conseguir o maior número de efeitos com a verba disponível. Também quero aqui referir outra utilização que tem a ver com os planos de investimento.
A Eurorep desenvolveu este estudo de 5.000 km para a ANSR, no qual era, portanto, entre outras questões, era desenvolvido um star rating, portanto, que aqui aparece do lado direito, em que um conjunto de 5.000 km de estradas portuguesas com problemas de sinistralidade rodoviária eram classificados de acordo com aquele número de estrelas. Desse estudo resultou, como podem ver, estes planos de investimentos que estão ali montados, digamos, com investimentos e com retornos. Infelizmente, até à presente data, o único resultado que obtivemos deste estudo foi precisamente um alerta, e foi aqui referido pelo orador anterior, a necessidade de ter esta informação que está disponível no nosso site para toda a gente, para ter consciência dos riscos que existem neste tipo de estradas que estão aqui demitidos, representados neste slide, e que, como eu disse, o estudo está em pleno e liberto no nosso site. Depois, quero referir também que os custos económicos e sociais podem e devem fazer parte do plano de segurança rodoviária, como podem ver deste exemplo suíço, em que é feito um balanço relativamente ao plano que é desenvolvido e no qual se mostra que, como foi referido pelo anterior orador, que colocar dinheiro na segurança rodoviária é de facto um investimento. Existe também um caso italiano que é de notar, porque eu o considero muito importante. Porque na Itália eles conseguem fazer, ou conseguiam à data, fazer algo que cá em Portugal não é possível, que é o Plano Nacional de Segurança Rodoviária italiano de 2000 definia um conjunto de objetivos e de metas para uma série de regiões italianas. Nesse sentido, e porque tinham um processo de distribuição de verbas que estava diretamente afeto exatamente aos custos económicos e sociais daquela região específica e da sua evolução em 5 anos. E, dessa maneira, consegue-se afetar os meios financeiros exatamente às necessidades que são estabelecidas. E também, para além disso, a própria rentabilidade, entre aspas, do próprio projeto era beneficiada em termos da percentagem que era financiada nestes projetos. Realmente é um exemplo, julgo que a seguir. Por último, quero referir aqui uma questão que não tem a ver com custos económicos e sociais, tem a ver com custos, digamos, financeiros, mas que é do desconhecimento de muitos empresários portugueses. Se olharmos para este gráfico que compara a sinistralidade laboral dos vários países europeus, isto são os últimos dados, portanto, relativamente a 2018 e 2019. Como podem ver, pela bandeira estamos ali situados e tivemos entre 2018 e 2019 sensivelmente o mesmo indicador, ou seja, 2,71 mortos por cada 100.000 empregos. É um valor significativo e superior àquilo que é a média europeia. Contudo, nós temos que ter atenção aqui uma questão, é que uma parte muito significativa dos acidentes mortais de trabalho são acidentes rodoviários. Mesmo não entrando com os acidentes de transporte entre empresa e casa, ou seja, e o regresso, ou seja, entender, existe de facto aqui um grande peso e, portanto, é importante saber que as empresas devem fazer alguma coisa. E porquê é que devem fazer alguma coisa? Porque muitos empresários têm uma noção errada que têm seguros e que os seguros vão cobrir esses prejuízos. Contudo, é uma falsa imagem igual a um iceberg, porque os custos mais óbvios e aqueles que são reparáveis e retornáveis através de seguros constituem apenas algo que é aparente, porque existe um mundo abaixo que excede 2 vezes ou 3 vezes aquilo que está acima e que não é coberto pelos seguros e acaba por ser um prejuízo para a empresa. Nesse sentido, os empresários podem ser um motor muito importante na evolução da segurança rodoviária em Portugal. E por isso eu lhes deixo esta palavra final, que a segurança rodoviária é uma responsabilidade de todos e, portanto, vamos contar com todos. Muito obrigado.